Estou querendo pesar mais do que já está pesado, mas é isso mesmo. O discipulado, que é o encontro pessoal com Jesus Cristo e a conversão a Ele, que é o relacionamento com Ele, se fundamenta em 3 pontos. Em 3 pontos. Vamos tomar o Evangelho de Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4, versículo 18. Caminhando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam jogando as redes no mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: Segui-me, eu farei de vocês, de vós, pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Prosseguindo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam no barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Ele os chamou, deixando imediatamente o barco e o pai, eles o seguiram. O discipulado se fundamenta em 3 pontos. Primeiro, vocação. Vocação. Segundo, há uma resposta. E o terceiro, o seguimento. São 3 elementos do discipulado: vocação, resposta, seguimento. Vamos refletir um pouco sobre cada um desses elementos constitutivos do discipulado. Primeiro, vocação. É interessante notar, se nós quisermos pegar as outras vocações, um pouco mais à frente, em Mateus 8, nós vemos a vocação de Levi, que estava trabalhando, o Senhor passou por ele e falou: segue-me, ele largou a banca e o seguiu. É interessante, independente de onde que a gente vá, do jeito que a gente aborda, o diálogo com Jesus Cristo sempre vai terminar assim: e o seguiu, ou seguiram, ou seguem. Sempre vai terminar assim, né? Porque essa é o chamado fundamental que é atrás dele. Então, primeiro, eles estavam trabalhando. Portanto, a vocação se dá no cotidiano de nossa vida. No cotidiano de nossa vida. Não adianta você falar assim: agora eu vou ter aqui, vou fazer um esforço para ver o que Deus, para Deus me chamar. Não, Deus vai te chamar no seu serviço. No seu serviço. Interessante que ele só chama os ocupados, viu, gente? Só os ocupados, só quem está trabalhando. Já que o Fernando Henrique Cardoso, aposentado do vagabundo, então os aposentados não serão chamados, né? Isso que o Fernando Henrique falou, depois ele pediu desculpa, né? Porque ele também já era aposentado e era presidente da República, né? Mas é quem está trabalhando, né? No cotidiano da vida, no dia a dia. No dia a dia que ele nos chama. Segunda coisa, o discipulado como vocação significa que o discipulado não é um voluntarismo, ou seja, eu que quero. Não, é ele que chama. Não é um voluntarismo. Eu vou. Não, é ele que chama. Vem. Porque se não houver esse chamado, nós não conseguimos segui-lo. Ele vai falar isso lá no Evangelho de João. Só virá a mim aqueles que o Pai chamar. Que o Pai chamar. Portanto, é vocação. É vocação, não é voluntarismo. É Deus que chama. Não é você que quer, é Ele que chama. Agora, isso implica numa coisa muito importante e muito séria. Muito séria. Vamos apanhar o aspecto humano, puramente humano. Quando uma pessoa não encontra a sua vocação, o que acontece com ele? Ele fica perdido. E se ele não realizar a sua vocação humana, ele fica frustrado. Dou aula em cursinho, a gente sabe disso. A molecada no cursinho está tudo perdida, não sabe o que vai ser. Aí fica escutando as vozes do mundo, né?
Vai ser isso que dá mais dinheiro, vai ser isso que dá mais projeção, vai ser isso que tem mais futuro. Mas não sabe se o mundo vai acabar amanhã, né? Portanto, as propostas de ganhar mais dinheiro, ter mais futuro e ser mais fácil, não são propostas vocacionais concretas, porque ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. A vocação é o chamado à nossa realização. Se você não está realizando a sua vida profissional, o seu chamado, você está insatisfeito com você mesmo, com a vida que você leva. A raiz de toda angústia, a raiz de toda a dor e da depressão, de um modo geral, é exatamente a insatisfação consigo mesmo por não estar realizando o que ele gostaria de realizar, a sua vocação humana. Portanto, a felicidade, a realização pessoal depende da realização da vocação. Está entendendo isso? Ora, se nós somos chamados a ser discípulos de Jesus Cristo, e isso é uma vocação, a nossa felicidade, a nossa realização depende de realizarmos essa vocação. Está entendendo o raciocínio? Por isso que as pessoas, de vez em quando não conseguem realizar essa vocação discipular e seguir Jesus Cristo, e largam no meio do caminho, acabam ficando frustrados. Gente, eu não conheço ninguém, nenhum cristão sério, que tenha tido uma experiência de Deus e que não tenha, perseverado, tenha abandonado o discipulado. Eu não conheço nenhum que tenha sido feliz depois. Não conheço nenhum. São frustrados, difíceis, acusam as pessoas e a instituição, não conseguem progredir na vida espiritual, assumem um monte de atividades, muitas vezes na igreja, para esconder a sua frustração, ou senão viram esotéricos. Ou quando não viram inimigos da igreja. Porque não realizaram a sua vocação discipular. Conhecem o chamado, mas não realizam essa vocação. Então se frustram. Se frustram. Ficam infelizes. E ficam querendo encher a vida com atividades do mundo que não vai dar uma resposta que eles precisam, uma resposta existencial. Então, por ser uma vocação, é o discipulado que dá significado à nossa vida. Ou seja, a minha vida só encontra sentido na resposta discipular. Porque Jesus Cristo não nos chama para ser menos. Jesus Cristo nos chama para ser mais. Embora o caminho dele seja o caminho de renúncia, de sofrimento, de morte, de cruz, ele nos chama para ser mais. Ele nos chama para ser mais. Porque a ressurreição é mais. Porque a vida eterna é mais. Porque a transfiguração é mais. Então a nossa vocação em Cristo nunca é uma vocação para menos. Então quando a gente começa a olhar a nossa vida discipular e achar que as exigências discipular nos levam para baixo, porque eu deixo de ser aquilo que eu gostaria de ser, porque exige de mim um comportamento ético, moral, exige de mim uma dedicação, exige de mim uma renúncia do entretenimento e da folga, muitas vezes, eu acho que isso é uma redução da minha liberdade, da minha humanidade. Não! A vocação nos leva para mais, para sermos verdadeiramente aquilo que nós devemos ser. E só aí nós encontramos a felicidade. Jesus Cristo, como homem, realiza plenamente a sua vida humana na cruz. Eu não posso entender Jesus Cristo infeliz na cruz. Se eu entender Jesus Cristo infeliz na cruz, a redenção não tem valor. Por quê? Porque Jesus Cristo veio para a cruz. Portanto, a cruz é sua plena realização. Como Filho de Deus, como homem, como Verbo encarnado. Portanto, Jesus na cruz está plenamente realizado. E se ele está plenamente realizado, ele está plenamente feliz.